E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De bike pode? Pode? Claro que pode. Um bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais, e muito mais, que de bike pode. Rode com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Strussmann, do outro lado, Rayane Teles, lá de BH, e essa é a Rádio a Rádia a primeira rádio web do Brasil. Oi, Rai! Boa noite para todos. Tudo bem com você, Bom Carol? dia! Isso aqui é uma pluralidade, tem todos os turnos, porque tem uns privilegiados que podem escuta-ouvir ao vivo, e tem outros que assistem depois, né? Exatamente. Saúdo todos. Sim, e é pluralidade também de tempo, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar. Aqui em Porto Alegre está um calor de rachar, 33 graus, mas a sensação térmica deve estar bem maior. E por aí, Rai? Nossa, aqui nós estamos com 5 horas de chuvas ininterruptas. A temperatura caiu um pouquinho, deve estar entre mais ou menos 18 e 21 graus. Está fazendo aquele friozinho de verão. Oh, coisa boa. Manda uma aguinha pra gente, para nossas lavouras. Vou contar um pouquinho porque fica demais, tá? Então tá Tá bom. que enche as patas. E hoje, a pedidos dos videntes ouvintes, a gente vai continuar falando sobre planejamento, mas a gente vai fazer uma experiência, né, Rai? A gente vai falar assim, ó, sobre planejamento de uma coisa que já aconteceu. Para quem está afim de viajar de bike, ver assim, ó, o que se quer e o que se consegue. Exatamente. Eu tenho aqui um quiz para você, Carol. Ai, meu Deus, hoje é dia de sabatina. A semana passada foi a sabatina no programa Agro Eu Negócios, que a gente iniciou aqui na rádio, e agora é sabatina de Bike Pod. Eu separei aqui algumas perguntas que, acreditem ou não, que eu tenho algumas dúvidas e separei também algumas dúvidas dos nossos colegas ouvintes, ciclistas e não ciclistas, para fazer para você. Oba! Então tá pronto? Tô pronta. Então a gente vai, na verdade, hoje a gente vai falar sobre a minha aventura nas alturas, que foi um pedal pela Bolívia e Peru, que ele aconteceu de fato. Saí aqui de Porto Alegre no dia 24 de dezembro. Eu queria encontrar o Papai Noel nos Andes. Encontrei e depois retornei dia 10. E então a gente vai conversar assim, sobre o que planejava-se e o que se conseguiu. Vamos lá, tô pronta, Rai. A minha primeira pergunta é: você precisa de visto para viajar para a Bolívia ou para o Peru? Visto não precisa. Eu agora vou confessar que eu fico devendo se pode. Eu acredito que pode com a identidade. Eu sempre prefiro viajar com um passaporte que ele é incontestável, né? Então a identidade como, enfim, ela pode o pessoal encrencar, dizer que não está em boas condições, que está antiga. Isso pode mudar de país para país. E até porque eu gosto de ter aquele carimbinho, assim, aquelas páginas carimbadas. Então eu... É bom ter um souvenir. Então, eu não preciso, mas não precisa, visto com certeza não precisa para brasileiro. E acabou que você já meio que respondeu também a segunda pergunta. Se para eu viajar de bicicleta, inclusive para esse destino, né, que a gente delimitou hoje, para a Bolívia e para o Peru, se eu vou precisar do passaporte. Mas você já me respondeu.
É sempre uma segurança a mais, porque também no passaporte, digamos, de certa forma, está teu histórico, né? Então, quando tu entra num outro país, tu mostra, ó, já viajei em outros países, eles... eu não sei, eu realmente indicaria, assim, para todo mundo fazer, até porque tem aquilo, tem alguns países que realmente exigem um passaporte. E assim como a gente tem que estar preparado, sempre pedalando pelas ruas aí, porque pode surgir uma oportunidade de viagem, ter o passaporte também é estar preparado para as oportunidades. Aí. Então, daqui a pouco, sei lá, alguém te convida, vamos pedalar na África do Sul. Ó, daí precisa passaporte. Não precisa visto, mas precisa passaporte. Então, é sempre bom ter um aí com, no mínimo, 6 meses de validade, que é o que se pede sempre para ingressar em outro país, né? Isso tanto você desembarcando do aeroporto, quanto você atravessando a fronteira de bicicleta, Carol? Tanto faz. Quando eu gosto também, uma coisa legal assim, é sempre frisar que eu estou indo de bicicleta. Se no caso ela está escondida, como no aeroporto, eu digo, moço, eu vou pedalar, tá? Para registrar, assim. Quando tu passa uma fronteira de um país de bicicleta, normalmente fica registrado que tu entrou pedalando. Eu acho isso muito legal, porque é estatística, é a história que a gente está construindo. Tem um amigão aí de Recife, o Marcelo, agora eu não vou lembrar em qual país da América Latina. Ele fez uma viagem aí por vários países. E teve um deles que ele insistiu com o cara da fronteira. Não, coloca que eu tô meio de transporte, né? Como chegou ali? Bicicleta. E o cara não tem. Não, mas tem que ter. E daí se criou, ele foi o número 1 a entrar naquele país. Depois eu vou ver com ele qual foi. Então, assim, eu acho legal até para a gente mostrar que o ciclista, o cicloturista, tem cada vez mais, né? E a gente quer que multiplique. Vou aproveitar então essa deixa e vou mudar a ordem do meu quiz. Ah, E qual que é a emoção, Carol, que nem de numa. cruzar, É que nem qual é a numa. emoção de cruzar uma fronteira de um país de bicicleta? Como é que é? Qual é a emoção que você sente? Qual o seu estado de espírito, assim, que você sente na hora quando você está cruzando a fronteira de um país para o outro, de estar cruzando essa fronteira de bike? Assim, ó. Todo pedal é emocionante, mas a emoção que eu senti, no caso, a primeira fronteira que eu cruzei, né, pedalando, que foi do Brasil para o Uruguai. Numa viagem que eu saí de Porto Alegre, pedalei cerca aí de uns 500 quilômetros até a fronteira. E tive esse papo, porque eu adoro conversar com o cara do dono. Coloca aí que eu estou chegando de bike. Eu saí da minha cidade com as minhas perninhas, assim. É indescritível, assim, é meio surreal. Daí tu olha os carros, as pessoas te olham, e daí tu pensa, cara, eu consegui, eu vim até aqui. E nessa mesma viagem, assim, nessa primeira fronteira que eu cruzei de bike, eu fui adiante, atravessei o Uruguai e cheguei em Buenos Aires. E foi uma coisa muito louca, porque eu já tinha chego outras vezes, né, em Buenos Aires, que é uma cidade que eu adoro, de avião. E chegar ali de bike e pensar todo o caminho de avião e pensar que eu tinha feito aquilo com as minhas pernas, assim, não tem preço. É uma emoção incrível. Daí vieram outras fronteiras. Sempre é emocionante, né? E a gente vê também que uma fronteira é uma coisa muito relativa, assim, porque não é num metro que se muda a gente, que se muda a cultura, se muda a paisagem. Quando a gente vai de bike, a gente vai vendo pequenas transformações, assim. Então, os brasileiros da fronteira são muito parecidos dos uruguaios da fronteira. Tu já começa a ter uma característica do país mais adiante. Quando tu vai num meio rápido, como o carro, tu não consegue perceber essa sutileza. E quando tu vai de bike, sim, inclusive a vegetação na Europa, que é tudo pertinho, a gente vai vendo assim a mudança na arquitetura, nas flores, na gente. Daí, por exemplo, saindo da França, entra na Bélgica. No começo da Bélgica, ainda fala francês. Depois já começa a falar um pouquinho de mistura
daí já começa a falar o holandês, daí numa parte da Holanda já começa a falar um pouco de alemão, e tu tá na Alemanha, assim. Então é muito emocionante tu ver a fronteira do país é uma coisa criada assim, é uma burocracia, né? Mas é muito legal fazer com as próprias pernas. Verdade. Ficou aí, então, um convite e um desafio para mim, tá? Eu vou confessar que eu tenho que tirar meu passaporte e cruzar uma fronteira ainda. Mas eu quero, tá, Carol? Muito obrigada pelas suas palavras. Quase que eu vou sair daqui já direto arrumar as burocracias. Segue o quiz aqui que me deixa falando, eu não paro. Gente, eu quero contaminar todo mundo, assim, com essa coisa do cicloturismo. É muito legal tu poder entrar em contato com a natureza, fazer parte da natureza, fazer parte do caminho, ter aulas de humanidade, de geografia, de história, não vou dizer de português, de idiomas, pedalando. Isso, Simples assim. É sensacional. E escutar suas palavras é quase que ter um ensaio mesmo, assim, de emoção, porque você fala com emoção. Então, é realmente um convite e para alguns até desafio, porque, assim, para mim já é, porque eu tenho que romper alguns medos e colocar o pé na estrada, como se já não colocasse, mas romper as minhas barreiras e as minhas fronteiras. Muito obrigada, Carol. Já te agradeço de antemão, tá? Pronta para Pronta. Tá. Então, agora vamos começar a falar de um assunto que incomoda um pouquinho. Grana. Primeiro passo, as passagens. Você tem algum meio de tentar fazer essa parte ficar mais barata? Dá pra gente as dicas? Fala pra gente aí sobre as passagens. Aéreas. Na verdade, eu adoraria assim, ter uma fórmula mágica, mas tem que ficar de olho, porque até então eu não descobri nenhuma regra assim, na questão das companhias. Elas vêm e vão. Nessa viagem que a gente se propõe a falar, foi uma coisa muito inusitada, assim. Foi em questão de 10 dias, eu decidi que ia, eu estava triste, eu precisava de uma coisa para me animar e nada melhor que um grande desafio. E daí me veio um insight, ninguém quer viajar na noite de Natal, porque todo mundo reclama que é noite de Natal e tal. E realmente as passagens estavam praticamente 50% do valor normal, né? E ainda tive a vantagem de que, como ninguém quer viajar na noite de Natal, na fileira que eu estava sentada no avião não tinha ninguém. Então, eu deitei e dormi a viagem inteira pagando econômica, né? Mas eu estava ali como se eu estivesse no quarto de casa. Então, a única dica é assim, viaje quando ninguém quer viajar, porque você que faz a festa, a comemoração, então tem que aproveitar isso aí. Não tem muito milagre, não. E política de milhas, ajuda? Sempre ajuda. Inclusive, já fui te visitar aí com milhas. Tem que ficar ligado, assim. Tem uma dica muito legal, que é um programa chamado, em português, Mova Mais. Tu conecta com algum aplicativo que tu usar para medir o teu exercício físico. E ele é para incentivar a saúde, né? Então, ele te diz que tu deveria fazer exercício todos os dias, ou, no mínimo, se tu fizer um dia, daí tu pode descansar mais um, para não quebrar os tais combos. Então, cada dia que tu faz, no mínimo 30 minutos de exercício, ele te dá pontos e isso reverte em milhas. Eu já consegui ir para Porto Alegre, São Paulo, só em função de fazer exercício e de conectar esse... é mais um aplicativo... enfim, a gente está cercado. Eu, às vezes, para que tanto aplicativo? Mas, enfim, é vantagem, né? Ganhei uma passagem e estou aí em vias de ganhar outras. Tu vai acumulando pontos. Então, eu acho uma boa dica. Que é, então, esse Mova Mais. E ali explica, né? Que tu pode conectar com o aplicativo que tu usar para fazer exercício. Tem as opções, daí tu pode baixar um deles. Eu conecto com o Strava. Essa dica aí não é boa, não. Ela é excelente. Partiu baixar o aplicativo. Todo mundo. E assim, claro, tem que...
tem que se planejar, né? Verdade. Isso aí é a base de tudo. E como eu vou ter que planejar, e como você planejou, comprou suas passagens na noite de Natal, né? Já estava com tudo em cima. E para levar a minha bicicleta no avião, Carol, como que eu faço? Eu Bom, tenho que pagar mais por isso? tem que. Isso aí não tem muito como escapar. Fizeram uma mudança, né, na política das companhias. Tem uma companhia ainda que a bicicleta, se tiver se tu tiver comprado uma bagagem de até 23 quilos e a bicicleta se encaixar nisso, ainda tu não paga, mas a maioria das companhias paga. Então é bom assim. Pode acontecer de não cobrarem, mas vai preparado, separa essa grana para pagar a bicicleta. Normalmente, viagens dentro do Brasil varia em torno de mais ou menos R$ 150 cada trecho, né? E viagens, vamos lá. Daí cada companhia tem a sua, mas, por exemplo, aqui dentro da América Latina, é em torno de US$ 100. Na África do Sul, US$ 150. Na Europa seriam €90. Mas, por exemplo, eu voltei da Europa, trouxe uma bicicleta, não me cobraram. Não vou reclamar, né? Talvez devesse, né? Mas então, assim, acontece, mas já deixa essa reserva, se não cobrarem, é lucro, né? E como que você leva a sua bike? Você leva ela montada? Você leva ela desmontada? Você leva numa caixa de papelão? Você leva no mala bike? Conta pra gente aí como que você faz para proteger a bicicleta, já que por mais que a gente tenha um sentimento por ela de que ela é quase uma pessoa, na verdade ela vai no compartimento de carga do avião, certo? Ai, No não bagageiro. fala essa parte Conta pra triste. Quando eu gente. viajei, quando eu viajei agora no Natal, eu disse pro menino que levou minha bike, eu digo, olha só, é Natal, ela é minha família, tu cuida bem dela. Ai, meu Deus. Normalmente o pessoal ri, né? Mas assim, ó, o que que é a... Tem essas duas opções. Digamos, mais barata, né? Botar numa caixa de... Tirar as rodas, pedais, botar numa caixa de papelão. Quando chegar na cidade destino, descarta a caixa, monta a bicicleta e sai rodando. O que que é o, digamos, para mim, o complicador disso? Uma caixa não é muito fácil de manusear, né? De levar. E na volta tu vai ter que arranjar outra caixa. E pode ser fácil ou não. Eu fiz a minha primeira viagem de assim combinando bicicleta e avião, né, colocando a bike no avião em 2014. Então, na época, eu comprei um mala bike, que nada mais é que uma grande sacola, digamos assim, um pouquinho acolchoada, em que tu faz o mesmo procedimento. Tira as rodas, murcha um pouquinho os pneus, tira o guidão, tira os pedais e procura fazer um único bloco. Estão rodando nas fotos. Tem uma foto da minha bike quando eu tirei ela do mala bike no aeroporto Caolá, assim, que são as fotos que estão rodando para quem está ou vivendo aqui na Rádio Web EU, né, que é uma rádio tão especial que tu pode ver também, além de ouvir. Então, ali tem o packzinho que eu faço com a minha bike. E depois esse mala bike, daí, claro, é uma coisa mais para levar. Mas ele enrola, eu coloco no bagageiro e levo. Eu acho a melhor coisa, assim. Tem mala bike rígido, mas também é a mesma coisa. Se tu tem onde deixar, ótimo. Se não tem, tu não vai conseguir levar na viagem. E depois tem a questão do transporte. Um mala bike rígido, acho que não é qualquer carro que entra. Um mala bike de tecido, né, de lona, que nem é o meu, eu sei que em qualquer carro que tiver 4 portas, entra. E eu sento na frente com o motorista. Então, de aplicativo, na época que tinha, ainda existe, né, os táxis, eu tenho certeza que vai. Então, por isso, eu seria a indicação, assim. Então, você embala sua bicicleta no mala bike e você
ainda carrega o malabike durante todo o trajeto da viagem? A bicicleta tá me carregando, eu tenho que carregar ela um pouquinho, né? Ou pelo menos como é que é? Eu tenho que fazer um carinho para a bicicleta, não é possível. Porque tem gente que é muito das gramas. Porque é 100 gramas, é 500 gramas, é 1 quilo. Eu confesso que eu não dou a menor bola, porque quem leva 10, leva 20. Eu não tenho nunca... Mas você é fortuna. Como é que é, Rai? Mas você é fortuna. Não, eu Como, não sou ansiosa, eu vou devagar. como diz aqui em Minas, você é brutona. Eu? Bruta nada. O que eu gasto de freio, eu sou uma medrosa. Não, e com relação, então, ao planejamento do espaço do seu alforje com o Transbike, e principalmente para fazer um pedal nas alturas, como é que foi? Você deixa um alforje só para ele? Fala para mim essa questão bem prática. Assim, ó, eu tenho, né, eu uso um alforje de cada lado do bagageiro e eu deixo o malabike enroladinho em cima no meio. Tem uma coisa que é muito útil, que é a tal da... agora eu não sei se vai ser o nome oficial, tá? Mas aqui no sul a gente chama de aranha. É um elástico que os motoqueiros usam, né? É tipo uma redezinha com os ganchos. Então, com essa redezinha de elásticos, eu prendo o malabike em cima do bagageiro e procuro deixar livre a entrada e saída do alforje. Que no alforje eu tenho assim... Eu procuro sempre saber o que eu tenho de um lado e de outro, porque se eu preciso com rapidez, para não ter que abrir um e depois abrir outro, né? Então, assim, num eu deixo as ferramentas da bike, as questões de reparo, deixo a minha reserva de água e, enfim, alguns beliscos, as comidas, os lanchinhos para o caminho. E no outro eu deixo as minhas roupas, as coisas de higiene pessoal, que é um pezinho. Eu não viajo sem meus cremes, eu vou confessar. Eu sou uma cicloturista patricinha. Ai, que coisa boa. Porque assim... Bom, ah, não, isso é muito bom de ouvir, porque as pessoas acham que a gente não liga para essas coisas, Carol. Não, assim, passo o dia inteiro viajando, pedalando, né? No verão, eu até gosto de pedalar de vestido, mas quando é mais frio, no caso desse das alturas, era uma média de 9 graus. Eu pedalava com mais roupa, com legging. Quando eu chegava no lugar que eu ia dormir, eu queria tomar um banho, relaxar, botar um vestido fresco, um negócio que não me apertasse e descansar da pedalada. Então, não é porque está na bicicleta que daí é a história, né? Cada um vai como se sente bem. Tu não precisa abrir mão de coisas, só que tu tem que pensar que se tu quer, por exemplo, eu quero levar, digamos, um saltinho. Eu vou ter que carregar o saltinho, né? Eu não gosto de levar saltinho porque pode machucar o alforje. Mas gosto de levar um outro sapato que eu tenho pavor de usar tênis. É um mal necessário. Então, assim, tudo tu tem que estar disposto a carregar, né? Tem o ônus e o bônus. Mas mais ou menos é isso. E eu procuro sempre equilibrar um lado e o outro do alforje para não ter mais peso em um que outro. Isso aí é básica, né? Uhum. Carol, bom, nós já vimos nossos documentos, nós já compramos a passagem, já embalamos a bicicleta, já transportamos e já chegamos lá. Eba. E com relação ao idioma e a cultura local? Bom, o idioma. No caso ali, essa Bolívia e Peru, é o espanhol, né? E no Peru, em algumas regiões, tinha muita gente que falava o quechua ou o aimara. São línguas indígenas bem parecidas, mas não são a mesma. Mas eu particularmente me viro bem no espanhol, é uma língua que eu adoro e eu acho que é um jeito de aprender também. Daí tu falaste da cultura, né? Eu acho que quando a gente se propõe a viajar de bicicleta, ir devagar, ir conhecendo essa paisagem, essa mudança, a gente tem que estar aberto às pessoas do lugar e aos costumes. Então,
eu não vejo como um problema, eu vejo como algo maravilhoso. Por exemplo, nessa viagem, o altiplano boliviano é um lugar muito alto, né? Ele está ali, normalmente eu oscilava um pouquinho, mas em torno de 4.000 metros acima do nível do mar. O Lago Titicaca é o lago mais alto, lago navegável mais alto do mundo. Ele é gigantesco, é como se fosse um mar. Então é muito frio, é nas cordilheiras. O que eu fazia? Eu não ia querer, não, mas nós estamos em, sei lá, janeiro, eu quero as coisas, sei lá, quero comer um churrasco como eu como em Porto Alegre. Não, eu olhava o que as pessoas locais comiam e aproveitava para tirar vantagem daquilo. Por exemplo, tinha um suco de quinua, um negócio maravilhoso, é rico em ferro, ajuda o organismo para a questão da se adequar à necessidade da altitude, né? É quentinho, enfim, é um alimento maravilhoso. Eu tomava demais esse suco. Então, eu não insistia em coisas daqui, porque, se eu estou viajando, eu quero aprender coisas novas. E a cultura é maravilhoso, assim. Eu cheguei até a aprender algumas palavras em Aimara, porque está muito presente, assim, essa cultura ancestral nessa região que eu pedalei. Eu acho isso demais. Eu acho que é uma das vantagens até de se viajar de bicicleta, né? Verdade. Isso é verdade. E essa questão principalmente da alimentação, né? Porque a gente precisa muito por causa da bicicleta, você está fazendo um exercício físico, você fez a pesquisa, você faz as suas pesquisas com relação a essa cultura local, a gastronomia local, com antecedência? Você usa a internet para isso? Olha, Ou é tudo assim lá na hora mesmo? não, assim, eu dou uma zapeada, né? Seria uma pesquisa por alto, mas eu gosto também de conversar com as pessoas nos lugares. Por exemplo, nessa viagem, né? Tive alguns dias que eu descansei da bicicleta e como, enfim, meu objetivo era o lago, eu peguei um barco, fui até algumas ilhas e nesse caminho eu conversava com as pessoas. Nessas conversas, eu tirei sugestões de lugares para onde ir e descobrir coisas sobre a comida. Porque, por mais democrático que hoje em dia esteja a internet, às vezes tem informações assim muito tipo para turista, assim, muito estereótipo. Em tal lugar é assim. E às vezes não é tão assim, ou é assim para os turistas e não é como o povo daquela cidade realmente vive. Então, eu gosto de falar com a gente na rua, aproveitar essa abertura que a bicicleta traz e conversar com a gente na rua. Eu me enturmo muito fácil com criança também. Criança super sincera, então adoro falar com elas, me dão dicas, falam o que é legal, o que não é legal. Vejo as pessoas, por exemplo, eu estava numa cidade chamada Copacabana, que é também beira do Titicaca. Eu via todo mundo com os potinhos coloridos, assim, com uma coisa colorida e uma espuminha branca em cima. Daí eu fui lá e digo, se todo mundo está comendo, deve ser bom. Eles vendem uns potinhos de gelatina com chantilly, com limão em cima. É muito gostoso. Eu comi, né? E daí era assim, daí eu ia lá no suco de quinua e conversava, mas e aquele outro suco ali, marronzinho, o que é? Esse é um grão que só tem aqui, mas ele é rico em ferro. Eu digo, então ferro é bom. E eu acho que isso é legal, né? E daí a gente já vai treinando o idioma, né? Verdade. Já vai estudando um pouquinho mais, rompendo mais um tipo de barreira para pessoas que têm uma certa dificuldade em falar outro idioma, escutar outro idioma, aprender outro idioma. Porque isso é verdade. É legal, assim, que a gente não pode ter medo de errar, né? Assim, num outro idioma, porque, todo mundo sabe que a gente não é dali. E quando acho que a gente tem essa abertura mesmo para conhecer a outra cultura, é perdoado, digamos assim, não que seja um erro, né? Mas a gente é encorajado a continuar tentando e aprimorando. Eu vou dizer que o espanhol eu comecei depois de muito tempo, assim,
eu comecei a estudar, mas eu aprendi nessas viagens aí de bicicleta pelo Uruguai, fui fazendo amizades, e daí falava, e daí pedia para corrigir, daí o filho da amiga dizia: olha, tu tá falando melhor. E daí ele me corrigia a pronúncia, eu digo: pode corrigir, eu não sou uruguaia, eu não falo. Então, tu pode me ensinar. E eu acho que essa troca é muito legal, e a bicicleta propicia isso, né? Verdade. Até mais, né? Porque a gente consegue valorizar, conhecer, reconhecer, inclusive, a nossa cultura, né? O que seria da luz se não fosse a escuridão? Porque a gente só vê que a gente tem uma cultura, que a gente tem um sotaque quando a gente escuta o outro. Não é verdade? E a gente tem os nossos costumes quando a gente convive com outros costumes. Não é verdade? Porque a gente fica tão imerso, fica tão aqui na nossa zona de conforto, que quase a gente nem se percebe. Não é verdade? Pô, é verdade. Vamos incentivar aí nossos web ouvintes aqui da EO, a primeira rádio web do Brasil, a rádio que você ouve e vê, a quebrar essa barreira aí, a começar a dar uma pedaladinha e se abrir, né, para essa pluralidade toda que existe. E daí eu vou aproveitar essa deixa e começar a sessão de abraços aqui, porque a galera tá feliz, assim, que gente de canto e canto do país, do mundo, tá mandando mensagem. Começando aí por um super atleta, o Assis, lá de Fortaleza. Esse é guerreiro, esse aí ele nada e pedala. Tá na escuta. Daí Recife, meus amigos do Nordeste aí, que me mostraram um outro Brasil, né? Então, um abração aí para o João Bonfim, para o Marcelo, para o Regis, vulgo Anão, para a Vivi, lá do Pedala Vivi, essa galera que se reúne. Agora vamos para o teu estado, para Minas. Um abração para o Roberto e para a Ellen, lá de Carmo do Paranaíba, e para o meu amigo Tora Racing, lá da região também, que organiza o desafio Tora Racing para os mais louquinhos, que no caso não sou eu, né? Que sou medrosa do freio. Tu é de soltar a bicicleta na lomba, né, Rai? Nossa Senhora! Demais! Isso não é comigo, mas assim, ó, a bicicleta tem disso. Cada um faça o uso sem moderação da forma que quiser. Eu uso o freio sem moderação. Tu já é mais de soltar, né, Rai? Eu adoro, viu? Eu gosto, acho que é porque a subida aqui a gente sofre muito, então eu prefiro descer. Só que para descer a gente tem que subir, então. Eu sempre digo que a subida, como é que é? Recompensa, né? Recompensa porque tem depois da descida e porque tem um visual maravilhoso, assim, e daí tu tem a mesma sensação que tu tem quando tu cruza uma fronteira, tu sai de um país para ir para o outro de bicicleta, tu pensa, cara, eu pedalei tudo isso, não pode ser. E pode, É né? recompensante. Eu tenho que mandar falando em desafios, assim, em dureza, um abração para Claudinha, lá de Natal, dos Rapadura Bikers, porque pedalar é doce, mas não é mole. Nossa, pedalar é igual a rapadura aqui pra gente. É doce, mas não é mole, não. É isso aí. Esse é o lema dos Rapadura. Tudo vai conhecer. Nós temos que pedalar lá no Nordeste. Vamos juntar todo esse pessoal aí que está recebendo abraço. Sim. E vamos pedalar lá. Eu quero muito. Eu quero tudo. Na verdade, eu vou falar tudo que eu quero, aí fica uma lista aqui enorme, a gente passa toda a programação da Rádio Web EOCA falando com tudo que eu quero. Mas vamos focar. Então, vai continuar a sabatina. Antes de continuar a sabatina, deixa eu mandar um abração para Cris, que é uma extensão dos Rapaduras lá em Moçambique, quando a gente for pedalar por lá, que tem praias maravilhosas. Ela que está na madruga nos escutando. Lá já são quase meia-noite, já é quase amanhã. Pô, agora aqui, ó, agora vai começar, né? Um abração para o Vagão também, lá de Maceió. Tá na escuta. Abração, Vagão.
A gente fez juntos os Caminhos do Imperador. É a outra ponta do Rio São Francisco. Ai, que vontade. É. Então vamos, continuemos a sabatina. Eu quero ver quem é que vai depois, semana que vem, dizer eu pedalei, eu me animei a primeira viagem. E não precisa ser tão longe, né? Vamos até a cidade vizinha. Então, para animar mais ainda a galera, vamos falar então de segurança. Como é que você se sentiu com relação à segurança? Que, inclusive, eu até fiz, nas nossas resenhas, eu até fiz uma observação contigo, né, até porque você optou por desta vez compartilhar conosco a sua aventura quase que em tempo real na rede social, e com isso tem as vantagens e as desvantagens. Conta para mim a sua experiência com relação à segurança, assim, tanto a sua segurança pessoal, segurança com a sua bike. Conta pra gente. Tá, eu até vou desvirtuar um pouquinho, mas está dentro do tema. Quando falou segurança, a primeira coisa que eu lembrei, que foi muita gratidão por eu ter levado, foi um coletinho refletivo para a visibilidade minha na estrada. O que acontece? Tanto na Bolívia quanto no Peru, o trânsito é muito louco, não tem como dizer de outra forma. Ele funciona na base da buzina. Se o sinal está verde ou está vermelho, tanto faz. Os carros vão passando e daqui a pouco tá tudo embolado e eles começam a buzinar como se a buzina fizesse o da frente desaparecer. Então, até acho que eu botei na seleção de fotos aí uma foto que eu fui tentar fazer um selfie e apareceu eu com uma careta, assim, mas era o meu terror quando eu estava, entre aspas, né? Terror e deslumbramento. Quando eu estava saindo de La Paz, de El Alto, na verdade, onde fica o aeroporto, para pegar a estrada um pouquinho mais vazia, e como era dia de Natal, estava uma muvuca, feira livre, mas isso depois eu vi que não era só dia de Natal, era sempre. Então, isso eu agradeci muito por ter levado e sempre usava, e sempre na estrada eu opto por roupas coloridas, que justamente deem essa visibilidade. Eu digo, um carro até pode passar por cima de mim, mas não vai dizer que não viu. Então, essa é a primeira. Questão de segurança da bike. Eu acabei nunca deixando ela presa em lugar nenhum. Ainda que nesses dias assim que eu fui para as ilhas, eu deixei ela no hostel. Eu disse, posso deixar, eu volto amanhã. O pessoal foi tranquilo, eu confiei, dei um voto de confiança e foi muito legal. Eventualmente, em um ou outro restaurante que eu entrei, eu disse, eu posso botar a bike aqui dentro? E o pessoal, não, mas é tranquilo, deixa lá fora. Eu digo, gente, eu sou do Brasil, o Brasil piscou, levou. E daí eu dava, né, uma piscadinha e eles, então tá, põe a bicicleta aí dentro. Daí eu entrava com a bicicleta, inclusive no hostel que eu fiquei em La Paz, a bicicleta, acho que eu peguei uma foto também. A bicicleta ficava no meu quarto, eu dormia com ela. Mas me senti muito segura, assim, não encontrei nenhum outro cicloturista no caminho, talvez até porque eu tenho optado pela opção das chuvas, então volta e meia chove, sai o sol, mas aí tem arco-íris, tem nuvens lindas. Eu teve um dia que eu peguei chuva de granizo, então foi uma coisa que, eu vou dizer, eu indico ir nessa época, foi lindo. E foi extremamente tranquila, em nenhum momento assim me senti ameaçada. Teve uma gracinha de uns policiais peruanos, né? Um dia que eu botei a bike um trechinho no ônibus, e daí um policial começou a puxar papo comigo e digo, é conveniente porque eu estou montando a bike, né? E daí eu tenho que ficar de olho nos alforjes enquanto eles não podem ficar na bike. E eu estava papeando com esse um policial em espanhol. E daí, num momento ali que eu estava enganchando uma pecinha fundamental da bike, eu fiquei quieta e chegou o coleguinha dele e disse, essa gringa, vamos convidar para sair, vamos levar para a festa, sei quê. E achou que eu fosse gringa, né, que eu falasse inglês. Só que eu entendi, daí eu achei chato aquilo. Mas não foi que eu tenha me sentido ameaçada. Então, é muito tranquilo. Por via das dúvidas, eu sempre pedalo de dia, eu respeito. Assim, eu adoro sair de manhã bem cedinho e poder chegar no lugar em que eu quero pernoitar
ainda com luz do dia. Eu acho isso é uma segurança. Normalmente, que hora você sai? Você começa a pedalar, Carol? Depende do que o dia reserva, assim, no meu pré-planejamento. Então, tinha uns dias, por exemplo, no dia que eu cheguei, foi o primeiro dia de viagem, eu tinha um plano ousado, assim, eu tinha que pedalar mais de 100 quilômetros. 105, no final, viraram 107, tá? Então, eu cheguei em La Paz, montei a bicicleta o mais rápido que eu poderia, comprei o chip do telefone para ter internet, também uma questão de segurança. Hoje em dia é muito fácil de tu colocar um segundo chip, né, no aparelho celular. E sair o mais rápido possível, que eu também queria tanto evitar a noite, e o mais rápido possível eu cheguei 15 para as 8 da manhã, eu devo ter saído em 1 hora eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer a documentação de entrar no país, comprar um chip telefônico, deixar meu celular com internet, colocar o caminho ali, montar a bicicleta e sair. 1 hora, assim, foi quase um recorde. E começar a pedalar. Mas eu gosto de sair, assim, 8 horas, 7. Teve um dia, numa outra viagem na África do Sul, que eu sabia que o caminho ia ser muito desafiador, ia ser muito difícil. Eu saí, ainda estava noite, assim, ainda estava lua, era umas 5 horas assim, da manhã. Mas não é sempre, eu gosto só de sair cedo, tipo 7, 8. Eu costumo ainda sair um pouquinho mais cedo. Eu gosto de sair com o sol nascendo. Mas depende muito da circunstância, depende muito do clima, depende muito da oportunidade, depende muito do dia anterior também. Mas dia anterior, é excelente. Tem uma coisa que, de repente, eu acho que é uma dica para quem quer começar a viajar. É a máxima, né? Conheça o seu corpo e os limites da sua bicicleta. Então, nesse processo de conhecer o meu corpo, eu sei que o meu corpo funciona muito melhor. Por exemplo, num dia hoje em Porto Alegre, está 34 graus. Se eu tentar sair para pedalar às 10 da manhã, às 11, eu vou sofrer o dia inteiro. Se eu sair no frescor da manhã, que ainda tem um frescor ali pelas 6, 7, eu não vou sentir o calorão da mesma forma. Vai ser muito melhor, porque o meu corpo vai ter se acostumado aos poucos à temperatura. Então, eu acho, assim, uma boa dica, né? Conhecer como é que o teu corpo funciona. Se tu consegue acordar e sair meio-dia, naquele dia não tem que pedalar muito, ok. Ou tu não tem medo de pedalar de noite, mas eu nunca acho uma boa pedalar de noite. Em viagem, não é né? não. Em viagem, ainda mais, assim... ainda mais não, é até preconceito, né? Justo nessa nossa rádio aí, que quer mostrar que mulher é muito mais que um caderno de final de semana, a nossa rádio mas para mulher é mais perigoso, digamos assim, pedalar de noite. Tem gente que confunde as coisas. Exatamente. Mas eu falo pelo visual também, né? Porque eu acho que tem uma sensação muito gostosa quando você está no caminho e quando você chega, né, no seu destino e você vê onde você está chegando, você vê o seu objetivo alcançado. E às vezes à noite essa visão fica mais diferenciada, né, do que assim, é minha opinião, né? Minha forma de pensar. Eu sempre gosto de chegar com a luz do dia, porque eu sinto que eu tenho mais sentido, né, daquilo que está acontecendo. À noite, querendo ou não, a gente fica um pouco mais preocupado com pernoite, com o lugar para chegar, para procurar endereço. Então, eu concordo com você de que pedalar durante o dia é mais agradável. E tem uma coisa muito legal de se chegar ainda com a luz do dia na cidade, é que tu pode te alojar, tomar um banhão, assim, nessa época, nesse momento eu não sou nada ecológica, né? Eu gasto muita água. Oh, que feio. E dar uma caminhada pela cidade. Parece absurdo que num dia, por exemplo, eu estava olhando aqui, um dia que eu pedalei, vamos ver, 80 quilômetros para chegar num lugar.
eu sair para caminhar, mas a caminhada é um outro tipo de movimento e isso dá uma relaxada, assim, né? E tu poder curtir o lugar ali que tu tá ficando, vilarejo, encontrar essas pessoas, pegar as dicas, contar as histórias, resenhar, né? Que coisa boa, as pessoas amam te escutar no caminho, é impressionante. Dá uma deixa, eu não sei se sou eu, assim, mas é parar, dar uma deixa, já tem um monte de gente ali. Mas, ei, de onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? E como é que foi? E como é que é? Não, mas é verdade, faz muito bem. E sem contar que a gente tem mais tempo de dar essa turistada, né? Porque senão é só chegar, entrar para o hostel e tomar um banhão, deitar e dormir. E no outro dia de manhã ter que sair de novo. Então, eu acho que vale a pena, sim, à luz do dia, turistar, conversar, tomar uma de leve, né? Dar uma É. hidratada. Lembrando aí eu de minhas origens germânicas, né? Vão ser fiel. Cerveja é pão líquido. Gente, isso aí é... Na Alemanha, a Erdinger patrocina o Ironman. Tem cerveja sem álcool maravilhosa que eu tomava quente lá nas montanhas. Então, assim, ó... Né? Vamos aprender essa cultura mundial. Antes de te fazer a última pergunta, que na verdade não vai ser uma pergunta, falando nisso, eu gostaria de mandar um abraço muito especial para uma peregrina, uma cicloturista, uma amiga muito especial aqui, mineirinha, mora bem aqui pertinho de mim, está nos ouvindo hoje, é a Kátia Romero, uma cicloturista, espideira, brutona, como Beleza. nos dizeres mineiros. Quero mandar um abraço muito especial para ela, espero que a gente esteja pedalando em breve aí juntinha. Eba, tomara que sim. Vamos vir venham pro Rio Grande do Sul, senão eu vou para Minas. Eu quero carregar todo mundo comigo. Carol, Beleza. fala para mim qual foi a parte da viagem que você mais gostou e qual foi a parte que foi mais emocionante para você? Ai, assim, ó, foi realmente uma viagem dos sonhos, né? Eu acho que a parte mais emocionante foi o primeiro dia, porque assim foi quase uma peregrina. Tu falou em peregrina e foi quase uma peregrinação. Eu pedalei 16 quilômetros da minha casa até o aeroporto de Porto Alegre. Peguei um avião para São Paulo. Em São Paulo eu peguei um avião para Santiago do Chile. Em Santiago do Chile eu peguei outro avião para La Paz, que é El Alto, né, a cidade vizinha. Montei a bicicleta, saí pedalando por um lugar que eu nunca tinha visto na vida, com falta de ar, coração disparado. Daí eu botei a bicicleta, eu e a bicicleta, pegamos uma carona num teleférico, que lá na Bolívia é um serviço de transporte público. Foi uma emoção assim, uau, assim, uma coisa muito inusitada, muito diferente, muito legal. Imagina, minha bike, num teleférico. Daí consegui achar o caminho, era dia de Natal, tinha vários gestos de solidariedade ao longo da estrada, muito bonito, vendo gente oferecendo comida, presentes para as crianças, aquelas pessoas, né, dali, assim. E quando me bateu o cansaço, a exaustão, que eu confesso que eu pensei, na próxima, eu sabia que no meu caminho tinha uma bifurcação. E quando chegasse nessa bifurcação, eu disse, eu vou pedir carona, não está rendendo, eu não sinto, porque o que acontece com a altitude? Como tem menos oxigênio, o ar é mais rarefeito, tu tem muita dificuldade de respirar, com isso não oxigena o corpo e o cansaço vem muito mais cedo. Então, eu estava realmente ali, quando bateu os 40, imagina, quando bateu os 40 quilômetros dos 107 que eu faria, eu estava assim, eu tinha dado o braço a torcer. E, enfim, chegou a bifurcação, onde eu ia virar e pedir carona, para a questão de facilitar, e começou a chover. E a chuva era gelo. E eu achei aquilo uma coisa, e o céu estava azul no horizonte, e começou a cair gelo e mais gelo. Eu tinha capa de chuva, eu resolvi pedalar, aquilo me deu uma adrenalina assim, maravilhosa, e eu achei que era uma homenagem à minha... E agora, foi muito emocionante. Eu achei que aquilo era uma homenagem do universo, ou seja lá como queira chamar,
a minha bicicleta que iria nessa viagem, que se chama Branca de Neve, e que ela quebrou o quadro na véspera de eu viajar. E daí, quando veio aquela neve, assim, em pleno verão, nas margens do Titicaca, eu pedalei com uma euforia até que o ponto que as bolas de gelo elas começaram a ficar muito grandes e doeram, e eu achei que eu ia ficar... eu achei que ia ficar toda marcada. Mas aquilo, enfim, foi tão lindo, assim, tão maravilhoso. Consegui um telhado, não é uma coisa comum na construção ali na arquitetura do altiplano. E então, assim, essa acho que foi um dos momentos, foi o primeiro dia. Daí a minha aventura nas alturas, ela ficou nas nuvens, assim, tudo para mim era encantamento, porque foi muito lindo esse primeiro dia, assim, essa vitória sobre o corpo, sobre a mente, sobre a altitude. Quando eu cheguei, peguei a balsa, cruzei os últimos 700 metros para chegar no meu rosto, era uma subida alucinante também. E o meu hospedeiro, não sei como, me identificou, estava no carro, dale, Carol, vamos, a brasileira chegou. E eu não sei de onde tirei energia para então subir. Então, foi um dos momentos mais emocionantes. E tu perguntaste a outra, eu já até me esqueci, porque eu viajei, eu estava lá na Bolívia agora. Estava chegando em São Paulo e São Pedro de Chiquina. Hein, Rai? Qual era a outra pergunta que eu me emocionei aqui, Tia? Não foi, porque na verdade não era uma pergunta, né? Eu perguntei qual foi o momento da viagem que foi o mais importante para você, que foi o mais emocionante para você. Mas aí você respondeu a pergunta, que foi o primeiro dia. E aí depois eu só acrescentei, falei, se teve uma parte da viagem, se teve um momento da viagem que foi o mais emocionante para você. Mas você passa isso com as suas palavras, Carol, porque e para a gente que já fez qualquer tipo de viagem, a gente consegue até visualizar, inclusive, e vendo pelas fotos, as suas palavras têm muito sentido e muito significado. Então, assim, o que dá vontade de fazer é de acabar o programa agora, assim, e já pegar a bike e sair, e quiçá pegar o primeiro voo e sair realizando sonhos. E isso é legal que dá para fazer de bike, assim. É muito simples. A gente acabou não falando, né, enfim, eu tinha achado que tu ia me perguntar, porque a gente combinou como é que a gente ia fazer, mas a gente não combinou as perguntas, né? Vamos lá, tá ao vivo, é sinceridade. Eu achei que ela ia me perguntar, tá, mas e como é que tu planejou o roteiro? Daí eu botei aqui as cidades que eu pensava que eu ia passar e as cidades que eu passei de fato. Um monte de coisas que mudaram. Mas daí, e como é que eu escolhi o roteiro? Gente, eu escolhi o roteiro, era um sonho de adolescência. Eu queria conhecer o Titicaca, eu nem sabia que... eu achava que essa coisa de ar rarefeito... é capaz, é rarefeito, a gente, né, respira mais vezes e pega o tanto de ar que precisa. Então, assim, mas foi mais um dos meus sonhos loucos que eu tornei realidade. E eu acho isso é muito simples de fazer. É só querer, é só começar o primeiro quilômetro, né? É só tirar a bicicleta que está ali com as roupas, né? De móvel, móvel e imóvel, isso é uma judiaria. Leva a bicicleta para passear e realiza sonhos. Gente, eu tenho uma coisa, está acabando, o Júlio já está me olhando, Eu tenho um convite muito especial para fazer para os gaúchos, ou não gaúchos que estejam de passagem pela capital gaúcha, no dia 15 de fevereiro, um sábado antes do Carnaval. Eu vou estar na Decathlon, da Nilo Peçanha, falando sobre cicloturismo. Vão ser, assim, dicas para quem quer já pegar a bike e sair no Carnaval. E daí a gente insistiu em fazer assim, em cima, para o pessoal poder se mobilizar e ter um Carnaval inesquecível, né? Um Carnaval só nas marchinhas da bicicleta. Ai, como eu queria estar aí para presenciar, viu? Pois é, vamos ver se a gente vai transmitir, né? De repente até, quem sabe, vamos ver se a gente não transmite pela rádio, vamos bolar alguma coisa. Mas então fica o convite, dia 15 de fevereiro, às 4h, um sábado, na Decathlon aqui de Porto Alegre, Danilo Peçanha. Então, vou estar num bate-papo sobre cicloturismo, tem o título, assim, mas...
como é que é? Desbravando 4 continentes sobre 2 rodas, que esses dias eu me dei conta que agora só falta um continente, né? Tô quase ficando obsessiva. Mas então vai ter esse bate-papo, a gente convida todos os ouvintes. Nós estamos quase no finalzinho. E eu tenho que mandar um abraço, saludos para meu amigo José de Peru, meu amigo periodista que está acompanhando minhas aventuras. E disse que ia tá na escuta, mandou mensagem aqui, o pessoal manda pelo WhatsApp, está quase acabando minha bateria. Mas deixar um abração também para a Isa, que pedalou comigo lá na Alemanha, me levou para conhecer as belezas de Metzingen. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas tá. Nós já temos que nos despedir. Como é que estamos, Julio, el mágico? Tá, é hora do Brasil. Então tá, agora todo mundo, bora, muito além da ciclovia. Vamos lá, vamos pedalar. E semana que vem tem mais aqui na Rádia EO, a primeira rádio web do Brasil. A rádio que você ouve. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.